Boa noite, meninas, sejam todas muito bem-vindas. Hoje vamos falar de algo muito bacana. Sabe qual que é o assunto? Farmácia especial, ou seja, medicamento de alto custo. Mas para a gente falar sobre esse assunto, é assim, ó, de suma importância para que a gente possa fazer o nosso papel não só como profissional, mas como cidadão. É importante a gente conhecer sobre a farmácia especial, sobre os medicamentos de alto custo, para que nós possamos ajudar as pessoas, para aqueles que não têm condição de estar adquirindo esse medicamento. Ó, eu vou compartilhar a tela com vocês e vou iniciar nossa aula com a seguinte mensagem, ó. Sem o peso da ansiedade pelo futuro e o fardo das mágoas do passado, a vida se torna mais leve. Então, se nós ficarmos ansiosos pelo dia de amanhã, infelizmente, daqui a pouco teremos problemas até cardiovasculares, que começa a liberar hormônios ruins. Então, assim, sabe a expressão do futuro a Deus pertence? Isso não é uma expressão, é uma realidade. O futuro a Deus pertence. O passado não tem como a gente mudar, já passou. Então, o importante é não guardar mágoas, para que o nosso dia de hoje, que é o que nós temos na nossa mão, seja um dia mais leve, faça com que nós não tenhamos futuramente problemas de câncer, problemas cardíacos, tá? Hoje é um assunto muito interessante, e eu citei do problema cardíaco, porque a nossa próxima aula é sobre os medicamentos colesterol. Peraí, como é que é isso? Primeiro vamos entender, pequena revisão. O que nós falamos na aula passada? Nós falamos das insulinas, tipos de insulina. Quais são os 4 tipos de insulina que mais se vende na farmácia? Se for na farmácia das unidades básicas de saúde, a dispensação que é feita é a NPH e a regular. Lembrando que a NPH é um tipo de insulina que o cliente faz toda vez que ele vai comer, porque a ação dela é rápida, é 30 minutos depois que faz, tem que comer. A NPH, a liberação dela é intermediária. Demora de 3 a 4 horas, ela é para ir agindo lentamente no corpo. A insulina Lantus, ela é ultra lenta, só que ela é uma insulina que é sobre o assunto de hoje. É um tipo de insulina que é medicamento de alto custo, tanto a Lantus quanto a Lispro. A Lispro é um tipo de insulina de ação ultra rápida. O cliente fez a aplicação, 10 a 15 minutos no máximo ele tem que comer, porque se ele não comer, ele passa mal. E essas orientações é o atendente de farmácia que dá, o médico introduz, ele quando o cliente descobre que tem diabetes, ele fala a respeito, mas quem vai falar da conservação, como a gente citou na aula passada, onde que a gente guarda essa insulina na geladeira, a importância de não pôr na porta, que o tratamento agora pode ser feito com canetas. Nós falamos na aula passada sobre os insumos, ou seja, quais são os aparelhos que nós precisamos ter para que a gente possa cuidar, orientar, dispensar. Eu até perguntei quais são os materiais que precisam ser dispensados para um cliente que tem diabetes. Então, são eles o glicosímetro, que é o aparelhinho, as lancetas, que é para picar, as fitas, que é para poder introduzir no aparelho. No caso, as agulhas, que vão ser colocadas nas canetas. Se não for esse tipo de caneta, eu mostrei na aula passada e vou mostrar novamente. Existe esse modelo de caneta aqui, ó, que o cliente compra a caneta, aí ele vai lá na farmácia e só compra o refil de pôr aqui dentro. Tem esse modelo. Tem esse modelo. Esse modelo aqui, ó, o que eu falei que é comprado lá na farmácia, ó, é o quê? É esse refil, ó. Esse refil é colocado dentro da caneta, o cliente gira e você vende a agulhinha que vai aqui na ponta para poder fazer a aplicação. Esse é um tipo de correlato. Agora, se você ficou curioso e quer entender um pouquinho mais sobre as insulinas, entre em contato com o CRA, assista a aula novamente, envie para a professora a atividade, é muito importante assistir o vídeo e fazer a atividade, que é para ter certeza, porque nem todas as insulinas são iguais. A professora falou isso na aula passada.
É importante ali, porque insulina é uma doença, é para quem tem diabetes. E diabetes é uma doença crônica. Então, cada uma tem uma ação e uma duração específica. Eu falei lá no vídeo passado. Tem insulina que tem que tomar muito cuidado, que se for feito da forma errada, pode até matar a pessoa. Então, nunca mudar, orientar o cliente a nunca mudar de insulina por conta própria. Se ele decidir mudar, ele entra em contato com o médico. Mas assista o vídeo na íntegra para que você possa compreender o quão é importante o atendente de farmácia saber sobre a insulina e os materiais que são utilizados no tratamento. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Farmácia de medicamentos especializados. O que é isso? São medicamentos de alto custo. Vamos entender assim, ó. O que é considerado um medicamento de alto custo? A farmácia de alto custo, o Ministério da Saúde, que é assim, ó, o governo federal, Ministério da Saúde, são dois órgãos que eles estão interligados, mas são órgãos diferentes. Governo federal, o estado e o município. Tem medicamento que ele é fornecido lá na unidade básica de saúde, esse medicamento é fornecido pelo município, unidade básica de saúde. Agora, o que nós vamos falar hoje são medicamentos o quê? Especializados. São medicamentos caros, são medicamentos de alto custo. Então, se eles são medicamentos de alto custo, eles são fornecidos pelo Estado e não pelo município. Guarda bem essa informação. Então, a unidade básica de saúde é o município que dispensa, o atendente de farmácia dispensa o medicamento para o cliente, que é o caso da insulina. O caso da insulina regular e o caso da insulina NPH, que foram aqueles que a professora mostrou lá na aula passada, ó, que é as canetinhas que são dispensadas nas unidades básicas de saúde. Aqui um exemplo, eu trouxe uma que é a NPH. Como que eu sei, professora? A NPH, ó, é verdinha aqui na pontinha. Quando ela é regular, ela é amarela aqui na pontinha. Elas são dispensadas na farmácia do município. NPH irregular. Nas farmácias de medicamentos de alto custo, é aquelas outras duas insulinas que eu falei, que são quem? A Lantus e a Lispro. São diferentes, entenderam? Então, assim, o Ministério da Saúde e o governo federal fornecem medicamentos para os pacientes. E isso é assim, não é aqui em São José do Rio Preto, é Brasil. Então, os estados, seja ele São Paulo, Paraná, do Brasil em geral, e alguns municípios, porque não são todos os municípios que têm, tá? Esses municípios, eles fazem o recebimento dos medicamentos de alto custo. Ou seja, são medicamentos caros que a gente não tem condição de custear. Pessoas que têm baixa renda, têm uma dificuldade ali, às vezes sobrevive com um salário mínimo para pagar água, luz, se alimentar, e ainda vem um medicamento caro. Então, é possível encontrar medicamentos, remédios de alto custo, que são fornecidos gratuitamente pelo SUS, ou seja, o Ministério da Saúde libera esses medicamentos de uma forma gratuita. Bom, se você está anotando aí, então, farmácia de alto custo. O que é uma farmácia de alto custo? É uma farmácia que tem medicamentos especializados lá. Então, farmácia de alto custo é um programa do governo estadual e que ele dispensa o quê? Medicamentos de alto custo. Então, o atendente de farmácia que trabalha lá sabe que os medicamentos que ele fornece são medicamentos que normalmente o cliente entrou com liminar judicial. Ou ainda tem todo um processo. Não é como o programa da farmácia popular. Nós já falamos do programa da farmácia popular lá no projeto de desenvolvimento pessoal, correto? Agora, a farmácia de alto custo, ela é uma farmácia que é um programa do governo estadual, é do estado. No caso da farmácia popular, é o Ministério da Saúde que fecha convênios com farmácias privadas e farmácias particulares e farmácias do município. Agora, o do alto custo é o estado. Então, o estado tem esse programa e eu vou dar um exemplo aqui em São José do Rio Preto.
A farmácia de componente especializado, ou seja, a farmácia de alto custo, o hospital de base, ele faz parte dessa farmácia. Então, o hospital de base, ele fez o quê? Uma parceria com o Departamento Regional de Saúde aqui de São José do Rio Preto. Então, a Fundação Regional de Medicina, desde junho de 2004, fez essa parceria com a DRS. DRS é a Divisão Regional de Saúde. Então, a Divisão Regional de Saúde é ela que se responsabiliza pelo fornecimento de medicamentos de alto custo para as pessoas que entraram com o processo que não têm condições de pagar esse medicamento, tá? Então, agora que eu sei que o hospital de base é um dos locais, a Divisão Regional de Saúde é outro local. Então, a farmácia de medicamento, agora eu vou falar um pouquinho do hospital de base. Do hospital de base, ou seja, onde que fica ela? Aqui em São José do Rio Preto, fica na rua Bernardino de Campos, número 4.441. Fica lá na Redentora. Lá dentro, lá nessa farmácia, atende 102 municípios, que são municípios aqui da nossa região. Então, a farmácia de medicamento especializado não atende só Rio Preto, atende Rio Preto e município. Depois que foi fechada essa parceria com o Departamento Regional de Saúde, ela também é responsável por coordenar as atividades da secretaria. Então, promover ali o atendimento, porque não é todos os municípios que têm essa farmácia especializada, tá? Essa fonte de informação que eu fui buscar para vocês é lá da secretaria. Então, busquei lá na secretaria o que o governo faz, o governo do estado de São Paulo faz para pessoas que não têm condição de pagar medicamento lá na farmácia convencional. Então, assim, ó, a pergunta é, quais as doenças? Então, lá tem medicamentos para diversos tipos de doença de alto custo, desde doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças mentais, doenças degenerativas. O que é isso? Câncer, lúpus, artrite, Parkinson, Alzheimer, doença de Crohn, hepatite B, hepatite C, endometriose, enfim, ó, talassemia, asma, mioma, colesterol. Opa, colesterol. Eu peguei um tema específico. Hoje nós vamos estar falando, depois dessa aula, sobre o colesterol. O colesterol é um dos maiores índices de quê? De doenças que matam através do infarto. Então, eu vou falar sobre ele depois dessa aula. Então, a farmácia de alto custo fornece medicamento para colesterol. Aí, se você perguntar assim, então, professora, uma farmácia de alto custo, ela é fornecida pelo governo estadual, onde a pessoa passa por um processo. Hoje eu vou ensinar para vocês o que é esse processo, como que a pessoa faz para conseguir. Primeiro, ela tem que fazer exames, o médico tem que solicitar exames, comprovando que ela tem direito. Depois, ele tem que pôr na receita. Depois, ele tem que fazer um relatório. E ainda, os documentos de identificação do cliente. Isso para dar o início à solicitação. Por quê? O que são esses medicamentos? Esses medicamentos, popularmente, ele é conhecido como medicamentos, que fala que dentro deles tem componentes especializados. Ou seja, é uma estratégia. É uma estratégia de acesso a medicamento que o SUS fornece. Porque, você vê, né? De acordo com o medicamento, você vai lá no médico, o médico te dá uma receita. Depende do medicamento, não tem na farmácia do postinho de saúde. Aí tem que comprar. E se a pessoa não tem condição e esse medicamento for de alto custo? Então, acontece assim. Essa busca aí de integridade, porque o SUS é um sistema único de saúde, aonde, desde que ele foi ali, né, já havia desde 1986, até que ele surgiu a Lei 8080/90, quando passou a existir o SUS, ele diz que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, se saúde é um direito de todos, ter direito à saúde é também ter direito a um tratamento. E ter direito a um tratamento, a pessoa, às vezes, não vai conseguir ter acesso se esse medicamento for caro. Então, pensando aí nessa estratégia, o SUS criou aí, então,
esse nível ambulatorial para fazer, né, que através desses protocolos clínicos, onde o médico vai lá provar que o cliente, através dessas diretrizes, ou seja, com exames, com relatórios, e tem caso que o cliente fica em análise. E quando é negado, eu vou explicar para você qual é o procedimento. Então, o Ministério da Saúde faz o quê? Fornece, então, esses medicamentos de alto custo. Qual é a documentação? Vamos supor que você tem alguém da sua família que faz um tratamento, que não está tendo condições de comprar, de pagar esse medicamento. Vai lá no postinho de saúde, o postinho não fornece. Vai lá na farmácia, é muito caro. Se a pessoa comprar um medicamento, às vezes pode faltar até para a necessidade básica dele. Então, o processo da solicitação desse medicamento, ele começa lá na consulta, conversar com o médico e expor a situação do que está acontecendo, tá? Aí o médico vai fazer um cadastro. Como assim? Ele vai ter que providenciar o RG, o CPF, o comprovante de endereço e o nome do paciente e do responsável. Aí o médico tem certo tipo de exame que o SUS ali, o Ministério da Saúde, exige que seja coletado. O médico tem que pedir os exames de acordo com o protocolo que foi solicitado. Essa pessoa vai ter que ter o cartão do SUS. Então, o cartão do SUS, juntamente, o medicamento da pessoa tem que estar lá, na lista dos medicamentos de alto custo, os medicamentos especializados, o relatório, a receita e os exames. Ainda, para entender, o cadastro, ao receber esse medicamento de alto custo, ele é de graça, para receber, tem que fazer o cadastro no SUS, ter o cartão do SUS, o qual ele pode ser feito em qualquer unidade básica de saúde, lá no postinho de saúde, qualquer pessoa que precise, independente se ela tem plano de saúde ou não. Essa é informação muito interessante, que não é todo mundo que sabe disso. Então, o cartão do SUS, onde eu vou fazer? No postinho de saúde. Ah, professora, mas no postinho de saúde não tem o medicamento que o meu parente precisa. Não tem. Mas ele vai ser solicitado nesses locais que eu vou falar com você. Eu já falei de 2 lugares onde tem, que é pelo Hospital de Base e pela DRS, que é a Divisão Regional de Saúde. Então, mas para iniciar esse processo, o cliente tem que ter o seu cartão do SUS. 2, quais os medicamentos? Que medicamentos são esses, então, que são fornecidos pelo Departamento Regional de Saúde aqui de São José do Rio Preto, tá? Eu trouxe aqui para compartilhar com vocês que são medicamentos de doenças e agravos que são tratados pelo componente especializado de assistência farmacêutica. Ou seja, tem várias classes, tem vários CID diferentes. CID é através do CID que o médico e quem for fazer a análise dessa documentação consegue identificar qual é a doença que a pessoa tem. Até agora, Vitória, tá claro? Você conseguiu compreender aí a diferença entre a farmácia popular da farmácia de alto custo? Tá Sim. Sim. No começo eu não estava entendendo, mas vê se eu tá certo o que eu entendi. Então, quer dizer que a farmácia de medicamento especializado de alto custo é quando, por exemplo, o cliente, né, não tem dinheiro para comprar na farmácia popular, é isso? Mais ou menos isso? Vamos supor. Eu vou falar uma lista que você pode, inclusive, até pesquisar sobre ela. Foi criada uma lista desses medicamentos que podem e são inclusos, não são de todas as classes. São medicamentos aqui, ó, são doenças de agravos, ou seja, tem CID específico, tem uma lista. Como assim? A receita particular pode pegar medicamento na farmácia de alto custo? Pode. Não é só o cliente do SUS. Você lembra que a professora falou que o SUS é o Sistema Único de Saúde? Ele não fala que ele é o sistema para algumas pessoas.
ele é um sistema único, que é um direito de todos e um dever do Estado. Então, se é um direito de todos e um dever do Estado, quer dizer que todos podem fazer parte do SUS. Então, se você tem plano de saúde, tem uma receita particular, não tem problema. Porque, ou seja, se a pessoa tem plano de saúde, ela tem condição, nem sempre não é essa a matemática, entendeu? Então, você pode obter medicamento de alto custo de qualquer forma. Mas antes, você tem que fazer a ficha e pegar o cartão do SUS, entendeu? Depois que pegou o cartão do SUS, aí é preciso você consultar um médico do SUS, o qual vai verificar a condição médica sua, entendeu? Então, assim, ó, o nome que eu queria me recordar, que eu gostaria que você anotasse aí, chama-se Rename. Então, o que é o Rename? Então, depois que você viu se o seu medicamento está nessa relação nacional de medicamentos assim, essenciais, o que é isso? Existe uma lista que foi feita pelo Ministério da Saúde. Não é todo medicamento que está lá nessa lista. E só estará lá, só vai ser fornecido pelo alto custo se ele estiver na lista. Entendeu? Vitória, a professora vai ativar o seu som. Eu gostaria que você dissesse assim para mim, se você entendeu ou não. Porque, ó, programa da farmácia popular é para medicamentos gratuitos de diabetes, hipertensão e asma, e alguns diabetes, hipertensão, e tem para asma gratuitos, mas tem outras classes que pode ter até 90% de desconto. Agora, na farmácia de alto custo, há uma lista que é fornecida pelo Ministério da Saúde. Então, se você colocar lá no Google, Lista Nacional de Medicamentos Essenciais, ou colocar a lista do Rename, automaticamente vai aparecer para você lá a lista se o medicamento da pessoa está ou não está na relação que é considerado alto custo. Então, você precisa que o médico faça um laudo, o médico do SUS faça um laudo, para justificar o uso desse medicamento. Depois, é preciso procurar a farmácia especial ou lá a Secretaria de Saúde para verificar quem é que vai fazer essa distribuição desse medicamento. Um exemplo, pessoas que já fazem acompanhamento ali no hospital de base, automaticamente, os médicos ali se ele perguntar, os próprios médicos já sabem que tem que fazer o quê? Tem que fazer uma solicitação para ser levada lá. Não é rápido assim a liberação. Então, olha só, caso o órgão não aceite, vamos supor lá, agora que você aprendeu que existe uma farmácia de alto custo, que tem uma lista que o SUS divulga, que não é todo mundo que tem acesso, que sabe da existência dessa lista. Então, um exemplo, agora em época de pandemia, está sendo mandado, está sendo divulgado um aviso para os pacientes que usam medicamentos de alto custo. Como é que a pessoa vai ficar pegando? Ele tem que renovar esse cadastro. Exemplo, tem medicamentos que é de 3 em 3 meses, tem medicamento a cada 2 meses, tem lá as regras, entendeu? Como é que nesse momento de dificuldade a pessoa vai lá ficar indo ao médico, é idoso principalmente, está dizendo para não sair de casa, como é que ele vai fazer isso? Então, surgiu-se algumas normativas, algumas modificações. Como que essas modificações? Os pacientes da farmácia de alto custo de São Paulo não vai precisar ali ficar levando a retirada, vai ter mais 3 meses gratuito, sem a pessoa precisar ficar indo lá no médico, porque esses exames são realizados. Um exemplo, vamos supor aqui, exame de colesterol. A pessoa tem problema de colesterol, problema que precisa tomar aquele medicamento. Tem problema de triglicérides, que é um tipo de colesterol, tá? Precisa tomar esse medicamento. Como é que se ela for idosa, como é que ela vai ficar indo ao médico direto? Não dá, né? Conclusão. Se essa pessoa, por exemplo, fez uma angioplastia, colocou lá stent, que são molinhas ali para poder desobstruir o coração. Lá, o medicamento, o succinato de metoprolol, ele é fornecido, ele é um dos medicamentos que está lá nessa lista.
Como é que a pessoa vai ficar indo no médico lá direto fazendo isso? Então, por enquanto, em época de pandemia, a renovação está sendo automática, tá? É a própria farmácia que está entrando em contato com o profissional. Então, caso o órgão, se a pessoa fizer ali, fez um levantamento, por exemplo, tem diabetes, não usa NPH irregular, porque NPH irregular é fornecida pelo postinho de saúde, pela unidade básica. Agora, a Lispro e a Lantus é 2 tipos de insulina que é da farmácia de alto custo. Por isso que eu decidi trazer esse tema para vocês, que eu achei muito importante. Vamos supor que você vai ser uma atendente de farmácia, lá na farmácia de alto custo, você não sabe nem quais são, nem que existe uma lista. Então, hoje, eu estou trazendo essa informação para vocês, que existe uma lista que o SUS fornece, desculpa, corrigindo, é o Ministério da Saúde que fornece, aonde é alto custo, mas através de um processo da providenciação, de ser providenciado alguns documentos, a pessoa pode ter acesso. Vamos supor que você fez tudo isso que a professora está falando, isso vai passar por uma avaliação, e lá, o órgão não tem aceito a sua justificativa. Assim, ó, não aceitamos justificativa do uso desse medicamento, seu medicamento que você pediu não está na lista, então você vai ter algumas opções. Primeira opção, qual que é o que as pessoas fazem? Elas vão até o Ministério Público. O Ministério Público, ele está lá, ou seja, a Defensoria Pública, está lá para ver a possibilidade de ser entrado com um processo de ação judicial para que a pessoa receba esse medicamento. Ou ainda o Ministério Público se vai arrumar, vai providenciar aí para a pessoa um advogado para que ele oriente qual é o procedimento que a pessoa deve tomar. Então, é muito bacana ó, a gente saber disso. Bom, receita do SUS para medicamento de alto custo. Se você tem receita do SUS ali para o medicamento de alto custo, a situação é até bem menos complicada. Por quê? Você vai solicitar ali a receita do medicamento do SUS, você vai num órgão que está indicado, depois que tudo deu certo, que foi liberado, se você foi lá, já viu se a lista do medicamento está lá no Rename, que o Rename é o órgão, como eu falei, né, que aceita a sua justificativa ali, você deverá proceder da mesma maneira se você tiver uma receita particular. Não é só o cliente do SUS. Você precisa ter o cartão do SUS, mas não é só o cliente do SUS que tem direito ao medicamento de alto custo. Ficou claro isso? Então, porque olha só, as informações, vamos supor que você assistiu essa aula, você falou, professora, bacana, tem pessoas que eu vou ajudar, que eu sei como fazer, é muito bom eu, como profissional, ter esse conhecimento. Sim. Quer saber? Endereço de farmácia de alto custo, Secretaria da Saúde, ou ainda farmáciapopular.net. Esse é o endereço eletrônico que você pode ter essas informações que a professora está passando. Você pode, o AME, aqui em São José do Rio Preto, também, ele também ali dentro tem essa parceria de fornecimento de medicamento de alto custo. Olha as informações agora que está sendo dado. Então, devido ao Covid, né, houve novas orientações aí. O tratamento de isso aqui, ó, essa informação, foi no começo do ano. Quem tinha tratamento até agosto poderia ser renovado automaticamente. Depois disso, tinha que ser entrado em contato com o médico dele, cada um entrava em contato com o seu médico. Quem ia lá na farmácia de alto custo, o Ministério da Saúde, ele priorizava regras de atendimento para quem precisava. Um exemplo, idoso, pessoas que tinham problema respiratório, pessoas transplantadas. Vamos supor que a pessoa faça um transplante de um órgão e ele não tem condição de bancar esse tratamento. Ele pode entrar, como eu orientei vocês aqui, ó, fazer o passo a passo para receber esse fornecimento lá na farmácia de alto custo. Portadores de doença autoimune, tipo artrite, lúpus, psoríase, esclerose múltipla, doença de Crohn, são todas doenças autoimunes. Então, a farmácia de alto custo, o Ministério da Saúde estava priorizando essa classe de pessoas que eu compartilhei com você. Então, olha só que interessante. Lá na rua Bernardino de Campos, 4441, que eu falei para vocês, lá na Maceno, é a farmácia de alto custo, que ela realiza, tem a lista lá, então, dos componentes especializados de assistência farmacêutica. Essa daqui, nesse endereço, é a do HB.
Existe também, aqui em São José do Rio Preto, lá no AME. Lá no AME tem a farmácia de medicamento de alto custo, aonde é atendido também. Só que daí, e lá na divisão regional de saúde. Essa divisão é de acordo com a divisão da onde você está sendo atendido. A maioria dos clientes que são atendidos, por exemplo, lá no hospital de base, eles encaminham na própria farmácia para o hospital de base. Mas olha quantos pontos de atendimento nós temos em São José do Rio Preto. Então, cada um é para um local. Eu havia citado ali, então, que no Rename, que é aquela relação dos medicamentos de alto custo, existe um medicamento para colesterol. Existe lá um medicamento que é utilizado para poder controlar o triglicerídeos. Então, agora, nós estamos encerrando essa aula sobre a farmácia especial, ou seja, a farmácia de alto custo, e daqui a pouquinho nós vamos retornar para a nossa segunda aula, falando dos tipos de colesterol e qual é o tipo do medicamento, que é o do triglicerídeos, que é o fornecido pela farmácia de alto custo. Nós vamos retornar daqui a pouco, e daqui a pouquinho a professora vai colocar, viu, Vitória, lá no grupo, 3 perguntinhas sobre o que eu falei agora. Um exemplo, o que é a farmácia de alto custo? O que é o Rename? E quem tem direito a pegar medicamento de alto custo? Tá bom? São perguntinhas da que a professora falou até agora. Ok? Ficou com alguma dúvida? Só perguntar lá no grupo que eu estou à disposição. Por enquanto, eu vou desativar seu microfone. De acordo com o que a professora falou, você ficou com alguma dúvida? Não, pronto. Ficou claro? Nenhuma. Você já sabia que existe esse tipo de farmácia, essa farmácia especial? Não. Então, primeira vez que eu estou sabendo. Então, a farmácia de alto custo ela é muito importante. Ela atende a mais de 102 municípios. Entendeu? Bom, eu sabia que existe o SUS, né, que tal, mas não essa farmácia aí. Então, esse conteúdo que a professora está trazendo para vocês, para você ter uma ideia, é um conteúdo que às vezes acaba tendo quem? Quem é a nível universitário. Quem se forma lá como farmacêutico tem. Então, mas eu achei assim, muito interessante vocês saberem para crescimento tanto profissional como pessoal. Você poder ajudar outras pessoas que às vezes não têm condição financeira de comprar e adquirir esse medicamento. Ele acaba se privando, faltando às vezes alguma coisa para poder comprar um medicamento, entendeu? E às vezes ele tem direito e não sabe que ele tem esse direito. Então é bacana, não é? Muito importante essa aula, você não acredita, Vitória? Você não percebeu, Vitória, quanto pode fazer diferença na vida de outras pessoas? Sim, verdade. Então, olha só, a professora vai deixar uma frase para você refletir. Nós vamos retornar daqui a pouco, ó. Silêncio e sorrisos são 2 poderosas ferramentas. O sorriso é a maneira de resolver muitos problemas. E o silêncio é a forma de evitar muitos deles. Então, se você perceber que você vai falar algo ou qual possa magoar alguém, sorria. Porque o sorriso, ele resolve muitos problemas. E se você perceber que vai falar demais, se silencie. Porque às vezes a gente se silenciar também é importante, tá? Eu vou interromper o compartilhamento de tela e daqui a pouquinho nós vamos retornar falando do medicamento que é fornecido pela farmácia especial, ou seja, farmácia de alto custo, e que, dentre eles, nós vamos falar especificamente hoje do triglicerídeos, do colesterol, tá bom? Então, beijo, até daqui a pouco. A professora retorna para que a gente faça o quê? Nós possamos ver a próxima, corrigindo, para que a gente possa ver a nossa próxima aula. Beijo, qualquer dúvida, coloca lá no grupo.